Nas últimas décadas, o livro de Gênesis tem recebido muita atenção, principalmente no que diz respeito aos primeiros capítulos desse livro, que o mundo criado por Deus é descrito. Afinal de contas, o mundo foi criado em 7 dias literais ou esses dias não são literais? Será que o livro de Gênesis se alinha mais a uma criação da Terra jovem ou uma criação da Terra antiga? Mas esse vídeo não é sobre nada disso. Essas questões elas têm a sua importância e a sua relevância, só que às vezes elas acabam ganhando tanto protagonismo no estudo de Gênesis que outros pontos riquíssimos a respeito da criação e dos primeiros capítulos de Gênesis como um todo acabam sendo negligenciados em meio a esses questionamentos. Portanto, o que eu quero apresentar para vocês hoje são questões sobre os primeiros capítulos de Gênesis que vão além desses debates. Eu quero apresentar para vocês o que muitos teólogos, como por exemplo o Victor Hamilton, o John Walton, o Gordon Venham, o Tremper Longman III e muitos outros têm chamado de teologia subversiva de Gênesis. Pessoal, a teologia subversiva de Gênesis demonstra como os primeiros capítulos de Gênesis desafiam as concepções culturais e religiosas da sua época, apresentando uma visão radicalmente oposta da natureza de Deus, da humanidade e da criação quando comparada às outras visões de mundo do chamado Antigo Oriente Próximo. E aí, ficou curioso para saber mais sobre essa natureza subversiva de Gênesis? Então fica comigo até o fim do vídeo porque é disso que a gente vai falar. Aqui na descrição eu vou deixar links de alguns livros para caso você queira se aprofundar nesse assunto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, tem se tornado muito comum na academia teológica do Antigo Testamento a prática de examinar o relato de Gênesis à luz das narrativas dos outros povos antigos, como os egípcios, os cananeus, os hititas e os mesopotâmicos. Esses grupos são conhecidos como povos do Antigo Oriente Próximo. E existem dois motivos principais pelos quais os teólogos do Antigo Testamento têm adotado essa postura interpretativa de comparar os relatos de Gênesis com essas outras narrativas. O primeiro motivo é que, ao examinar as narrativas de Gênesis à luz das histórias de outros povos do Antigo Oriente Próximo, esses estudiosos conseguem entender melhor o contexto histórico-cultural em que as narrativas de Gênesis foram escritas, ouvidas, lidas e interpretadas. Ou seja, comparar a narrativa de Gênesis com as histórias de outros povos da mesma região e da mesma época ajuda a gente a contextualizar Gênesis dentro de um contexto histórico-cultural mais amplo. Além disso, comparar as narrativas de Gênesis com as outras histórias do Antigo Oriente Próximo revela pra gente tanto aspectos universais quanto aspectos distintivos e únicos da cosmovisão desses povos, o que inclui, claro, o povo de Israel. Por exemplo, por um lado, ao utilizar esse recurso metodológico que os teólogos do Antigo Testamento chamam de literatura comparada, a gente pode identificar elementos comuns que permeiam várias culturas daquela época, como os relatos de criação, os relatos de uma grande inundação, a importância das genealogias e vários outros aspectos culturais e sociais daquela região que são compartilhados por essas narrativas. Por outro lado, ao utilizar esse mesmo processo comparativo, a gente pode identificar as diferenças entre as narrativas de Gênesis com essas outras histórias do Antigo Oriente Próximo, o que acaba demonstrando pra gente as características únicas da fé e da teologia de Gênesis e dos israelitas. Já o segundo motivo pelo qual os teólogos do Antigo Testamento têm adotado essa prática interpretativa é que por meio dela fica muito claro que as percepções da realidade que a gente tem no século XXI são muito diferentes das percepções que as pessoas do mundo antigo tinham da realidade. Nesse sentido, o que esses teólogos querem mostrar é que o estudo do pensamento do Antigo Oriente Próximo, que é o contexto histórico fundamental do Antigo Testamento, não é algo secundário, não é algo irrelevante na interpretação do livro de Gênesis. Na verdade, compreender esse contexto é indispensável para que a gente consiga entender de fato o que o livro de Gênesis queria comunicar para sua audiência original. O John Walton, que é um teólogo do Antigo Testamento que utiliza muito esse recurso metodológico da literatura comparada, traz uma
ilustração bem bacana para a gente entender a importância de se estudar os materiais produzidos por esses povos do Antigo Oriente Próximo. A ilustração que ele utiliza é a ilustração do rio cultural. A ideia dele é que todos os seres humanos ao longo da história fazem parte de algum rio cultural. Por exemplo, nós que vivemos no Ocidente nadamos em um rio cultural que é repleto de conceitos como respeito aos direitos, privacidade, liberdade, capitalismo, consumismo, democracia, individualismo, globalização e muitos outros conceitos. E todas essas ideias são muito comuns pra gente, porque fazem parte do nosso rio cultural. No entanto, o mundo antigo tinha um conjunto comum de conceitos bem diferentes dos nossos, como por exemplo, a ideia de uma identidade comunitária, o controle abrangente e onipresente dos deuses, o papel de realeza, a adivinhação, a centralidade do templo, a origem e a finalidade do universo e a importância da sabedoria prática. Portanto, ao interpretar o livro de Gênesis, a gente deve ter a plena consciência de que ele foi escrito em um rio cultural diferente do nosso, e por isso é tão importante que a gente entenda quais eram os conceitos dominantes desse rio cultural do Antigo Oriente Próximo. Pessoal, o que eu fiz até aqui foi esclarecer brevemente o recurso metodológico que a gente vai usar a partir de agora, que é a literatura comparada. Ou seja, o que a gente vai fazer agora é a comparação de algumas partes dos primeiros capítulos de Gênesis com outras fontes antigas do Antigo Oriente Próximo, para que a gente consiga perceber, para que a gente consiga entender o tanto que a teologia de Gênesis é extremamente subversiva e contracultural para os padrões da sua época. Bom, o primeiro texto do Antigo Oriente Próximo que oferece comparações bem interessantes com o livro de Gênesis é o épico acadiano da criação, também conhecido como Enuma Elish. Pessoal, o épico da Enuma Elish começa com uma referência ao deus Apis e à deusa Tiamat, dois deuses que representavam a água doce e a água salgada. Apis representava a água doce, enquanto a Tiamat representava a água salgada. Eles são o início de tudo dentro dessa narrativa. Antes deles, nada existia. E aí o épico prossegue nos contando que esses dois deuses, o deus Apis e a deusa Tiamat, tiveram relações sexuais e por meio dessas relações nasceram vários deuses. Só que esses deuses, eles eram extremamente barulhentos e bagunceiros, a ponto de irritar profundamente o deus Apis, que contrariado com toda essa situação de barulho, de bagunça e de desordem, ele decide matar todos esses deuses. No entanto, um desses deuses, chamado Ea, ao saber desse plano de Apis de destruir todos os deuses, lança um feitiço sobre Apis, o que leva à morte dessa divindade. Só que Apis, como a gente viu, tinha uma esposa, que era Tiamat, que bem contrariada e bem revoltada com a morte do seu marido, ela decide levar o plano dele adiante de destruir todos os deuses. É interessante que inicialmente a Tiamat tinha se oposto ao plano de Apis, mas após a morte dele, ela ficou determinada a vingar a morte do seu marido. E obviamente que os deuses que seriam destruídos, ao saber desse plano, ao saber que a Tiamat daria prosseguimento ao plano do seu marido, eles começaram a procurar algum líder que pudesse enfrentar a Tiamat e que esse líder também assumisse a posição de maior divindade dentro do panteão. Eis então que surge nessa história um dos deuses mais importantes da antiguidade, que é o Marduk. Ele assume a posição de liderança e ele aceita enfrentar Tiamat. E nessa batalha entre Marduk e Tiamat, quem sai vencedor é o Marduk, que mata Tiamat e usa o corpo dela para criar os céus e a terra. E depois de criar os céus e a terra com o corpo de Tiamat, o Marduk estabelece as estações, os dias, as noites e por fim ele é proclamado o rei dos deuses. E como rei dos deuses, o Marduk envia os deuses que tinham se alinhado a Tiamat para trabalhar no mundo criado por ele, construindo a famosa cidade da Babilônia, que seria uma cidade santa e um lugar de habitação para Marduk. E aí mais adiante na narrativa desse épico, o Marduk resolve criar os seres humanos para aliviar o trabalho dos deuses que estavam construindo a Babilônia. A forma pela qual Marduk cria os seres humanos é por meio de um assassinato de um outro deus chamado
Kingu, que foi o segundo marido da Tiamat. E por meio do sangue desse deus, o Marduk forma os seres humanos que recebem a obrigação, a incumbência de completar a construção da Babilônia. Esse é um resumão desse épico. Pessoal, o Enuma Elish possui muitos paralelos com Gênesis. Por exemplo, ambos os textos tratam da origem do cosmos e do relacionamento da divindade ou das divindades com esse mundo criado. Além disso, esses dois relatos descrevem a criação do ser humano e o seu relacionamento com a divindade ou com as divindades. E por fim, esses dois textos também incluem elementos de caos primordial e uma espécie de ordem divina sendo estabelecida. Só que apesar dessas semelhanças superficiais, eu tenho certeza que por meio do resumo que eu fiz do Enuma Elish, vocês já devem ter notado uma série de diferenças com os relatos de Gênesis, e eu gostaria de citar pelo menos algumas dessas diferenças. A primeira diferença é relacionada ao método de criação. Enquanto no Enuma Elish o mundo é criado a partir da matéria pré-existente, que é o corpo da Tiamat, em Gênesis Deus cria o mundo a partir do nada, ex nihilo, o que enfatiza o poder absoluto e transcendente de Deus sobre toda a criação. Além disso, enquanto no Enuma Elish os seres humanos são criados a partir do sangue de um deus assassinado, no Gênesis os seres humanos são criados à imagem e à semelhança de Deus, e eles ganham vida quando Deus sopra o fôlego de vida nas narinas dos seres humanos. Ou seja, a vida não está na matéria em si, mas sim no sopro de vida de Deus que comunica vida, que compartilha vida com a humanidade. Ou seja, enquanto no Enuma Elish a vida parece ser dependente de algo pré-existente, como o sangue de uma divindade, no Gênesis a vida é vista como algo que é dado diretamente por Deus, destacando a dependência absoluta da criação em relação ao seu criador. Uma segunda diferença entre esses dois relatos é relacionada ao objetivo da criação. Na narrativa do Enuma Elish, a criação do universo e dos seres humanos parece ser o resultado de uma série de eventos divinos e decisões tomadas pelos deuses, muitas vezes influenciadas por lutas e conflitos entre essas divindades. Em outras palavras, o que a gente percebe é que não há um propósito claro para a criação nesse relato. Por exemplo, como a gente viu, os seres humanos são criados mais como escravos e como ferramentas para os deuses do que como seres criados com um propósito mais profundo e mais bem definido. Já no relato de Gênesis, a criação é apresentada como um ato deliberado e intencional de Deus, que cria o universo e os seres humanos com um propósito específico. Esse propósito também inclui servir a Deus, mas também envolve a comunhão e o íntimo relacionamento entre Deus e a sua criação. O serviço da humanidade em Gênesis é um serviço baseado no amor e no comprometimento mútuo, não em uma relação de exploração. Sem falar que, como a gente já mencionou, em Gênesis os seres humanos são criados à imagem e à semelhança de Deus, o que confere à humanidade um status altíssimo. Mas esse assunto da humanidade ser criada à imagem e à semelhança de Deus merece um vídeo à parte, porque tem muita coisa interessante para falar sobre isso. Já a terceira diferença entre Gênesis e o Enuma Elish é relacionada ao conceito de divindade. No Enuma Elish, o Marduk é retratado como um deus guerreiro que vence seus oponentes em batalha para estabelecer a sua supremacia divina. Já em Gênesis, Deus é retratado como o criador onipotente que traz à existência o universo por meio da sua palavra. São conceitos de divindade completamente diferentes. No Enuma Elish, as divindades são retratadas de forma bem antropomórficas, agindo de maneira caprichosa, impulsiva e violenta, como na batalha entre Marduk e Tiamat. Por outro lado, em Gênesis, Deus é apresentado como transcendente, onisciente, onipotente e benevolente, que cria e governa o universo com sabedoria e bondade. Bom, o que eu quero analisar com vocês agora é uma outra literatura do Antigo Oriente Próximo, também muito famosa, que é o Épico de Atrahasis.
E o processo que a gente vai fazer aqui é o mesmo. A gente vai dar uma olhada nessa narrativa, mostrando alguns possíveis paralelos com Gênesis e, sobretudo, apontando para as distinções e as diferenciações entre esses dois relatos. Pessoal, a história de Atrahasis descreve a origem da humanidade, a origem dos relacionamentos entre os deuses e também fala de uma inundação desastrosa que aconteceu em algum momento da história, que sem dúvidas ecoa a narrativa do dilúvio descrita em Gênesis. Bom, esse épico começa com uma descrição do mundo antes da criação da humanidade. Segundo essa história, a criação estava dividida entre 3 deuses chefes, que eram Anu, Enki e Enlil. Cada um desses deuses reinava em algum espaço da criação. Anu reinava nos céus, Enki reinava sobre as águas e Enlil reinava sobre a terra. E o foco principal desse épico está no reinado da terra, onde Enlil, o deus que governava sobre a terra, era o líder supremo dos deuses que habitavam a terra. Esses deuses que habitavam a terra eram deuses subalternos, eram praticamente deuses escravos que foram encarregados de escavar o leito dos rios Tigre e Eufrates. Só que esses deuses subalternos, alegando uma espécie de exploração da parte do Enlil, eles começaram a se recusar a trabalhar e se rebelaram contra esse deus. Só um detalhe, todos esses deuses eram filhos de Enlil, e aí Enlil, ao perceber toda a agressividade desses deuses, desses seus filhos, ele fica bem assustado e ameaça renunciar a seu cargo de rei na terra para morar no céu, junto com o deus Anu. E em meio a essa confusão toda, o deus Enki, que é o deus da água, resolve entrar no meio para ser uma espécie de mediador nesses conflitos. E ao assumir esse papel de mediador nesses conflitos, o Enki, o deus das águas, sugere a criação da humanidade como uma forma de livrar os deuses de qualquer tipo de trabalho. E aí os deuses gostam dessa sugestão, eles pegam o deus que era o líder dessa rebelião, matam essa divindade e com o sangue dessa divindade misturado com barro, a humanidade é criada. No entanto, esse épico nos conta que com o passar do tempo, os seres humanos foram se tornando cada vez mais numerosos e eles eram bem barulhentos, e isso começou a perturbar o sono dos deuses, principalmente do Enlil, o deus da terra, aquele mesmo deus que já tinha entrado em conflito com os outros deuses inferiores. Então, irritado com o caos que os humanos estavam causando, o deus Enlil decide diminuir a população humana, e ele tenta fazer isso de diversas formas, como por exemplo, por meio de pragas e doenças, mas nessas primeiras tentativas ele não teve muito sucesso. E após essas primeiras tentativas frustradas, o Enlil decide enviar uma grande inundação para destruir toda a humanidade. Mas o deus Enki, o deus das águas, era simpático aos humanos, e por causa disso ele alertou um homem sábio chamado Atrahasis sobre o plano de Enlil de destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Então Enki, o deus das águas, instrui Atrahasis a construir uma grande embarcação e a levar com ele a sua família e vários tipos de animais. E no desfecho dessa história, Atrahasis segue as instruções do deus das águas e durante a inundação, ele e os que estavam com ele sobrevivem na embarcação enquanto a humanidade toda foi dizimada. E após essa inundação passar, Atrahasis oferece sacrifícios aos deuses e estabelece uma nova ordem na Terra. E aqui a gente termina o resumão do épico de Atrahasis. Pessoal, como vocês devem ter percebido, essa narrativa pode ser dividida em 2 partes principais. A primeira parte trata da criação dos seres humanos. Essa narrativa da criação dos seres humanos possui muitas semelhanças com o Enuma Elish, que a gente já fez a comparação com Gênesis. Então, nosso objeto de comparação desse épico de Atrahasis com Gênesis será da sua segunda parte, que é quando fala sobre o dilúvio, porque essa narrativa compartilha muitas semelhanças com a história do dilúvio encontrada no livro de Gênesis. Por exemplo, ambas as histórias descrevem um dilúvio enviado pelos deuses, no caso da Bíblia, por Deus, como uma forma de punição contra a humanidade. Além disso, os 2 relatos também falam da sobrevivência de um homem justo junto com a sua família e vários animais dentro de uma grande embarcação. Só que apesar dessas semelhanças, existem diferenças que são muito mais impactantes do que essas semelhanças que são superficiais. Por exemplo, no relato de Gênesis, o dilúvio é descrito como um evento enviado por Deus como um julgamento sobre a maldade e a corrupção generalizada que havia tomado conta da humanidade.
humanidade. Nesse sentido, o dilúvio bíblico é retratado como uma resposta divina à depravação moral da humanidade e, portanto, o dilúvio tinha como objetivo purificar a terra e recomeçar com uma linha de descendência justa através de Noé e da sua família. Já no épico de Atrahasis, o dilúvio é desencadeado pelos deuses como uma resposta ao aumento da população humana e ao barulho que eles estavam fazendo que incomodavam os deuses a dormir. Não há qualquer ênfase explícita ou implícita de que o dilúvio foi resultado da maldade ou da corrupção da humanidade. Em vez disso, a superpopulação e a perturbação causada pelo barulho irritante dos seres humanos são as únicas razões apresentadas por essa narrativa para a decisão dos deuses de enviar o dilúvio. Portanto, essa narrativa sugere que o dilúvio em Atrahasis é mais uma reação arbitrária dos deuses em vez de um julgamento divino sobre a moralidade humana. E uma segunda diferença bem interessante entre esses dois relatos é que após o dilúvio em Gênesis, Deus estabelece uma aliança com Noé e promete nunca mais destruir toda a terra por meio de um dilúvio. O que a gente percebe é que nessa aliança há um senso de renovação e esperança, e a humanidade é vista como tendo uma segunda chance para começar de novo. O desfecho do dilúvio bíblico é carregado de um tom esperançoso, tanto é que muitos comentaristas de Gênesis chamam o período pós-dilúvio como uma nova criação, ou como uma recriação, em que Deus possibilita à humanidade uma nova oportunidade para viver em harmonia com Ele e com a ordem criada. Já no épico de Atrahasis não há uma promessa divina semelhante à de Gênesis. A salvação de Atrahasis e da sua família não são acompanhadas por uma garantia divina de proteção futura, e o mundo pós-dilúvio é mais uma continuação do que uma renovação. Pessoal, a análise comparativa entre o livro de Gênesis e as narrativas do Antigo Oriente Próximo revela a natureza subversiva da teologia de Gênesis. Ao contrastar a concepção monoteísta e transcendente de Deus com as visões politeístas e caóticas dos outros relatos, a teologia de Gênesis desafia as percepções culturais dominantes da sua época, destacando o poder soberano de Deus e o seu propósito intencional na criação e no relacionamento com a humanidade. Pessoal, agora imagine o impacto que o livro de Gênesis não deve ter causado na sua audiência original. Os primeiros israelitas estavam afundados e imersos nessa cultura do Antigo Oriente Próximo. Agora imagina qual deve ter sido a reação deles ao ouvir que existe só um Deus e que muitas das coisas que eles adoravam, como a lua, o sol e alguns animais, não passavam de criaturas criadas por esse grande Criador. Imagina esse pessoal acostumados a ouvir que a humanidade foi criada para ser submetida a um regime de escravidão e de trabalhos forçados aos deuses, de repente ouvindo de Moisés que, na verdade, a humanidade foi criada à imagem e à semelhança de um único Deus que os ama e que os convida para um relacionamento íntimo com Ele e para trabalhar como cooperadores na administração e no cuidado de todo mundo criado. Entender isso é simplesmente fantástico. Entender o propósito da teologia de Gênesis, sem sombra de dúvidas, redefine a forma como a gente entende a nossa própria existência e o nosso papel no mundo. Como Gênesis é o livro dos começos, muitos dos fundamentos da nossa identidade enquanto seres humanos estão enraizados nas narrativas e nos ensinamentos encontrados nesse livro. Enfim, pessoal, é isso. Se vocês quiserem mais conteúdos relacionados ao livro de Gênesis, deixem aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!